Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Moreira e no vídeo de hoje eu vim conversar um pouquinho sobre as formas de se estudar. Você que está aí me assistindo agora, de que jeito você estuda? O que funciona para você? Essa pode parecer uma pergunta meio estranha num primeiro momento, mas eu vim aqui contar que existem estratégias comprovadas cientificamente, tá? Eu não estou aqui falando do meu achismo, estratégias que ajudam o aluno a estudar de uma forma mais eficiente. A gente precisa acabar com essa ideia de que quanto mais se estuda, melhor. Então, se eu consigo estudar 12 horas por dia, eu estou muito na frente daquele aluno que consegue estudar 6 horas por dia. Isso não necessariamente é verdade e eu vou explicar para vocês o porquê disso. Para que a gente comece a dizer de uma rotina de estudos ideal, é necessário a gente se lembrar que as pessoas têm particularidades, ou seja, cada uma funciona de uma forma diferente e tem maneiras de aprender diferentes. Mas isso é levado em consideração por mim no que eu vou passar aqui para vocês. Então, eu não estou desconsiderando especificidades, mas eu estou trazendo informações que, de uma forma geral, elas podem servir para qualquer tipo de pessoa, tenha ela o tipo de meio de aprendizagem que tiver, tá certo? Em primeiro lugar, para que a gente comece essa conversa, eu preciso diferenciar com vocês as ideias entre entender e aprender. Por quê, Juliana? Por que eu tenho que fazer isso? Entender é algo que você pode fazer de forma coletiva, que você geralmente vai ter dentro da sala de aula. Seu professor te explica, você entende, você assiste o meu vídeo aqui, você entende, tem um grupo de estudos para discutir determinado assunto. Durante aquela discussão você entende, mas isso é diferente de aprender. Por quê? Para a neurociência, para o pessoal que pesquisa nessa área, eles descobriram o seguinte: naquele momento da discussão, da coletividade, ou que você está sentado assistindo esse vídeo, que tem alguém te explicando algo, ou que você está discutindo sobre algo, você está entendendo aquele assunto. O que vai acontecer? Esse assunto ele vai ficar retido naquilo que a gente chama memória de curto prazo. Então, por determinado tempo, que nunca vai ultrapassar o período das 24 horas, isso vai ficar retido na sua memória de curto prazo. Então, você entendeu sobre o assunto. Algumas observações importantes sobre esse entender, né? Daquilo que eu estou passando para você, ou que o seu professor tenta te ensinar, um colega ou qualquer pessoa, você vai pegar, armazenar, guardar e de fato entender cerca de 40% a 60%. Então isso não chega ao 100%, é a nossa primeira dificuldade, a primeira coisa que a gente tem que saber. Quanto mais foco a gente tiver naquele momento, mais chances de absorver as informações que estão sendo trocadas ali. Então, quanto mais você se engaja naquela discussão, quanto mais você se engaja em entender o que seu professor está dizendo e discutir com ele, compactuar com ele, quanto mais presente você tiver nesse processo de ensinagem, maior vai ser o seu armazenamento sobre aquilo que está sendo discutido. Então, primeiro a gente precisa se lembrar disso. Nem tudo que é discutido é lembrado, a gente já tem a nossa primeira perda aí. Depois das 24 horas, o nosso cérebro é como se ele apagasse aquilo que a gente reteve na nossa memória de curto prazo. Ele apaga tudo? Não. Aquilo que for importante, fundamental, ou aquilo que for repetido, ele é encaminhado, como se fosse encaminhado para a nossa memória de longo prazo. Então, se eu vejo um conteúdo hoje e eu entendo esse conteúdo e não trabalho mais com ele, em 24 horas eu vou ter uma perda de 90% do que eu acabei de entender. E é por isso que eu diferencio aqui para vocês entender de aprender. O que eu vou aprender?
aquilo que está na minha memória de curto prazo e foi entendido, e eu desenvolvo a partir de repetições, sinalizando para o meu cérebro que aquilo é importante e eu preciso carregar isso para a minha memória de longo prazo. Só quando isso estiver lá na minha memória de longo prazo é que eu de fato aprendi. Por quê? Aprender é algo para sempre. Não é algo que se faz na véspera da prova e no outro dia eu não lembro de mais nada. Isso é entender. Então a gente tem que levar em consideração essa diferença. O que a gente faz na sala de aula, portanto, é entender. Eu vou aprender quando? Quando eu estiver estudando lá na minha casa, ou na biblioteca, ou no lugar que for mais confortável para mim. Então é por isso que hoje eu estou aqui nesse vídeo, para a gente conversar um pouquinho sobre essas estratégias em aprender. Entender, vocês fazem muito bem feito sempre lá na escola, ativamente, prestando atenção, participando de discussão. Você está fazendo a sua parte em entender. Mas agora a gente precisa de estratégias para fazer a nossa melhor parte em aprender. Vamos lá. Aprender é algo que precisa ser solitário. É um processo sozinho. Por quê? Cada um tem o seu ritmo. Cada pessoa ela é guiada por determinada situação que chama mais atenção ou chama menos atenção dela. As pessoas funcionam de formas diferentes. Para respeitar essa particularidade, você pode entender de forma coletiva, mas você vai aprender de forma individual. Então, a nossa primeira estratégia, estudo é sozinho. Não existe estudo em grupo. Em grupo se entende, sozinho se aprende. Os dois processos são necessários e complementares. Não estou dizendo que não se pode reunir com o grupo para entender determinado assunto, mas eu estou dizendo que é bacana demais que vocês se reúnam lá com os amigos para entender sobre algo, mas depois você precisa desse momento sozinho refletindo sobre aquele conteúdo que foi visto anteriormente em grupo, beleza? Primeira regra aqui, estudo é sozinho. Depois, vamos pensar que um ambiente de estudo ideal, ele precisa, além de você estar sozinho, você conseguir se concentrar. Como que a gente se concentra? O que favorece a concentração para o nosso cérebro? Silêncio, né? A ausência de barulho e uma boa iluminação. Então, evitar sempre estudar em locais escuros, né? Sempre tentar ali perto de uma janela, com a luz acesa, do jeito que der, mas com iluminação e sem barulho. Aí a pergunta que toda aluna adora fazer: hoje eu posso estudar de fone? Olha, poder, você pode o que você quiser, mas não é eficiente um estudo de fone com músicas que tenham letra. Tem uma diferença entre você estudar de fone ouvindo músicas instrumentais, aí a gente pode pegar a música clássica, isso ativa uma área do seu cérebro que é diferente da área ativada quando você estuda com as músicas que têm letra, especialmente se você conhece a letra da música, certo? Porque essa área ativada do seu cérebro, quando você escuta uma música que você conhece a letra, é a mesma área que você está utilizando para ler o seu material. Você vai causar uma sobrecarga no seu cérebro. Tem muito mais chance de você, se concentrar menos naquilo que você está lendo e 2, se cansar mais rápido. Então, quer usar fone? Usa o fone. É melhor usar o fone com uma música clássica do que estar em um ambiente barulhento. Então, não consigo evitar um ambiente barulhento. Minha casa tem sempre gente, uma falação, tem 30 irmãos pequenos, não dá, põe o fone. Mas coloca o fone, procura colocar o fone com essas músicas sem letra, que sejam só instrumentais, tá certo? Essa é uma outra estratégia que funciona bacana. Bom, agora vamos pensar no tempo de estudo. O que eu faço, Juliana? Eu sento aqui, estudo até dar 5, 6 horas, e aí eu levanto, tomo um lanche, como é? O que funciona, o que não funciona? Estudar por horas seguidas, sem nenhum tipo de intervalo, não traz bons resultados, ou não traz tão bons resultados quando a gente estuda de forma fragmentada. Por quê?
Porque o nosso cérebro, gente, ele se cansa. Ele também precisa de um intervalinho ali para dar aquela respirada. Sabe quando você fala, nossa, minha cabeça tá cheia? É esse momento de parar. Quando que isso vai acontecer, né? O que o pessoal aí que estuda essa forma de aprendizagem descobriu? Que um intervalo de mais ou menos 40 minutos, ele precisa de uma pausa. Então, veja, eu disse mais ou menos porque tem pessoas como eu, que em meia hora precisam se levantar, porque não está rendendo mais, e tem outras pessoas que conseguem esticar esse tempo até 50 minutos. Tem problema? Nenhum problema. Ah, eu preciso pôr o despertador para tocar de 40 em 40 minutos? Não. Observe o seu comportamento. Você está lendo com foco, com atenção total, você está ali tentando entender determinado assunto ou resolvendo um exercício, de repente sua cabeça começa a pensar, nossa, o que eu vou fazer amanhã? Nossa, não comprei aquela roupa que eu queria. Nossa, esqueci de ligar para o meu amigo. Se você começar a desviar a atenção daquilo que você está estudando, é a hora de parar. E você não é que você seja uma pessoa horrível por parar em meia hora. Você está respeitando a dinâmica do seu cérebro, certo? Nossa, meia hora eu não dou conta mais. Deu 28 minutos, eu preciso levantar, porque eu já estou pensando aqui na morte da bezerra, não concentro mais no que eu estou estudando. Levanta, não tem problema nenhum, isso faz parte da estratégia. Veja, a gente vai levantar e vai respeitar um intervalo entre 10 e 15 minutos, tá? Não menos que 10 minutos, porque não dá tempo de acontecer essa abstração para você voltar a estudar, e não mais de 15 minutos, porque a gente precisa ter um certo ritmo, né? Porque senão o dia também não rende, enfim. Entre 10 e 15 minutos é suficiente. Você toma um café, toma uma água, faz o que você quiser, toca um violão, o que você quiser entre esses 10 e 15 minutos. Passou esse tempo, eu volto para o meu estudo. Eu vou cumprir esse ciclo 4 vezes. Se eu faço uma média de 30 minutos, que é o meu caso, eu vou ter cumprido 2 horas de estudo focado. Por que 4 vezes? Porque depois desse ciclo de 4, a gente precisa de um intervalo um pouco maior. Então, aí, entre 30 e 40 minutos, tá certo? Então, depois que eu cumpro essas 4 vezes, eu levanto e agora sim, eu vou fazer um lanche, eu vou ficar mais tranquilo, eu vou assistir alguma coisa na televisão. 40 minutinhos ali, eu já posso voltar, eu vou estar com outra disposição, com outro foco. Não adianta a gente querer massacrar o nosso cérebro sentando ali, não levantando de jeito nenhum, se obrigando a ficar ali, porque não é assim que ele funciona. Então, essas metas individuais do tipo, eu só posso levantar daqui para lanchar depois que eu estudar até a página 30. E aí você demora 4 horas para estudar até a página 30 e não levantou nenhuma vez. Isso é muito pouco efetivo. É melhor a gente trabalhar com essa ideia de metas por tempo do que metas por conteúdo. Metas por tempo respeitam o funcionamento do seu cérebro e vão te dar um estudo sem tanto sofrimento. Não é para você ser castigado e ficar ali estudando por 4 horas seguidas até cumprir essas 30 páginas. Não, a gente pode fazer esse estudo fragmentado que vai ser mais eficiente, menos cansativo, você vai aprender de forma mais efetiva. Então, se existe essa possibilidade, se tem pessoas estudando e contando pra gente que isso funciona melhor, eu não vejo porquê da gente não experimentar esse método, tá certo? Para mim, para os meus alunos que eu já ensinei isso, funciona muito bem. Então, eu espero que para vocês que estejam assistindo esse vídeo também funcione, tá certo? Então, eu respeitei esse tempo, eu fiz o meu ciclo. Até quando que eu vou estudar? Eu fiz um ciclo, descansei um pedaço maior, vou fazer outro ciclo. Aí, gente, vai depender de 2 coisas. A primeira é o que você viu em sala de aula. Para você aí que faz cursinho, ou tá no ensino médio, ou estuda pela internet, enfim, qualquer coisa que te ofereça esse conteúdo, pela seguinte questão: aula dada é aula estudada e não tem como a gente fugir disso. Lembra que eu contei, que eu expliquei para vocês, que a nossa informação do que a gente entende está retida na memória de curto prazo? Bom, para que a gente carregue essa informação da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, a gente precisa repeti-la, a gente precisa ir de novo naquilo que foi já observado, já discutido. Então, hoje eu aprendi sobre coesão
na minha aula de língua portuguesa, eu preciso revisar essa matéria hoje. Por quê? Em 24 horas isso some da sua memória de curto prazo. Se você demora 3, 4 dias para visitar essa matéria, você vai ter muito mais trabalho do que se você revisa no mesmo dia, tá? É aquilo que a gente costuma dizer, né? Falar, nossa, aproveita que a memória tá fresca. É essa a ideia mesmo. Aproveita que isso ainda tá na sua memória de curto prazo e revisa, porque você vai sinalizar para o seu cérebro que esse conteúdo é importante, ele vai conseguir armazenar numa memória de longo prazo e vai ser muito menos sofrido do que se você tiver que revisar esse conteúdo uma semana depois lá da sua aula. Por quê? Você vai ter que entender de novo para aprender. Você vai jogar fora aquela aula que você teve naquele dia. Então, essa é uma premissa que tem que ser respeitada. Confia em mim, funciona, dá certo, é menos sofrido, é menos desgastante. Aula dada é aula estudada. Eu vi o conteúdo na escola, no cursinho na internet, seja o canal que for que você estude, eu reviso esse conteúdo no mesmo dia. Então vai depender dos conteúdos que eu vi no dia, porque a aula dada é aula estudada, e vai depender também da disposição de tempo que eu tenho para aquilo durante o dia. Você não precisa se privar de outras atividades. Mas eu queria tanto fazer uma academia, mas eu tô aqui no 3º ano, não vai dar. Claro que dá, gente, dá. Faça a sua academia e estude, dá para fazer as duas coisas. A gente precisa cuidar da nossa saúde emocional, da nossa saúde física, além de estudar. Eu sei que é um momento que exige da gente muita dedicação, mas se a gente consegue colocar essa dedicação numa rotina saudável para o nosso corpo, para a nossa cabeça, isso vai muito melhor, ok? Veja, se no seu dia você tem ali disponível para o estudo 5, 6 horas, você vai cumprindo esses ciclos até que o seu horário de estudar se esgote, ou até aquela meta que você colocou para você naquele dia se esgote. Então, hoje eu vou estudar de 1h da tarde às 7 da noite. Ok, mas não estude direto, estude em ciclos. E a primeira coisa que você vai fazer é revisar aquele conteúdo que foi dado em sala de aula. Então, primeiro cheguei, vou almoçar, cheguei da escola, vou almoçar, vou descansar um pouquinho. Depois disso, eu tô lá revisando o conteúdo que foi dado em sala de aula. Terminei de revisar esse conteúdo, eu aí sim começo o estudo de outros conteúdos. E quais são esses outros conteúdos? Conteúdos que já foram passados, que eu já revisei uma primeira vez, mas que eu preciso revisar de novo. Por quê? Revisar uma vez só não funciona. Já ajuda a jogar para a memória de longo prazo, mas não vai manter lá por muito tempo. Então, a gente precisa estar sempre revisitando os conteúdos. E é por isso que eu digo sempre que aprender é para sempre. De vez em quando, eu brinco com os meninos, né? Eu consigo resolver ali uma equação de química, eles falam assim, mas por que você sabe disso se você dá aula de português? Eu falo, porque aprender é para sempre. Então, eu entendi em sala de aula e depois eu aprendi. E quando a gente aprende, de fato, isso fica na nossa memória de uma forma que a gente nem se dá conta de que sabe, mas sabe. Bom, dito isso, é legal a gente pensar o seguinte. Eu tenho essa rotina de chegar em casa, revisar a matéria que foi dada no dia. Depois dessa revisão, eu revisito matérias anteriores, começando a semana anterior, depois, anterior, o mês anterior, sempre fazendo essa revisitação de conteúdo, porque eu preciso de pelo menos 3 revisões, tá? Uma que vai acontecer no dia que você chegar da sua aula, ou no dia que você viu esse conteúdo, cerca de uma semana depois, que você pode deixar para o final de semana, e uma cerca de um mês depois, que aí você pode se organizar para fazer nesse momento após o estudo da matéria do dia. Nossa, Juliana, mas não dá para fazer isso não, é muito conteúdo. Vocês vão ver, quem topar esse método e acreditar em mim, vai ver que dá para fazer. Por quê? Porque se eu vi uma vez, revisitei outra na minha casa, quando eu for fazer a revisão semanal é assim, é muito rápido, é muito, muito rápido, porque isso tá na minha memória, isso tá fresco para mim, isso é algo que eu já domino, então eu vou só lembrar o meu cérebro desse conteúdo, mas eu não vou ter que aprender ele de novo, eu não vou ter que ensinar pro meu cérebro esse conteúdo de novo, isso já tá lá, é super rápido. Então, eu não tô dizendo que você precisa fazer uma revisão de 3 horas da matéria que foi dada ali em matemática na semana
lá no seu sábado. Não precisa, mas você precisa sim revisitar esses conteúdos de forma rápida, mas para deixar o seu cérebro atento a eles, tá certo? Então, o que não funciona? De jeito nenhum funciona o aluno que estuda em véspera de prova. Por que não funciona? Ele ficou lá o bimestre todo sem estudar, né? Só assistindo aula, então ele só entendia, mas a gente entende, logo depois a gente esquece. E aí chegou uma noite antes da prova, nossa senhora, agora eu vou estudar porque eu não lembro de nada e, nossa, tô perdido, vou estudar. Aí a criatura estuda a noite inteira e vai fazer a prova. Vai dar certo? Eu vou te falar, em 90% dos casos vai dar certo. Por quê? Porque ele tá com todas as informações que ele precisa na memória recente dele. Agora, faz o seguinte, pega esse mesmo aluno e aplica a mesma prova 2 dias depois. Desastre, não dá certo. Porque o que ele sabia naquele intervalo de 24 horas. Ele estudou para a prova, ele fez a prova. No dia seguinte, ele não sabe mais nada daquele conteúdo. Então, a gente não quer ser, né? A gente não precisa ser aquele aluno que estuda para tirar nota. Se você estuda para tirar nota, estudar na noite anterior vai funcionar. Mas como não é isso que a gente quer, e por que não é isso que a gente quer? Porque o Enem vai exigir outras coisas da gente. Ele vai exigir um conteúdo que foi trabalhado durante toda a sua formação escolar, especialmente durante os 3 últimos anos, que são os anos do ensino médio. Você não vai conseguir estudar o conteúdo do Enem na noite anterior, mas se você aprender ele ao longo do tempo, quando chegar na prova, vai ser mais tranquilo. Então, a gente não estuda para tirar nota, a gente não estuda em véspera de prova. A gente estuda de forma organizada, ritmada, ali numa rotina e estuda para aprender, que é o mais importante. O Enem, ele quer saber o que você é capaz de fazer com o conteúdo que você tem na cabeça. Ele não vai te cobrar o conteúdo de forma direta. Ele quer saber como que você mobiliza esse conteúdo a fim de responder determinada circunstância. O que é muito mais pertinente e objetivo do que algo conteudista. Por isso que algumas pessoas olham a prova do Enem e falam assim, não, isso aqui é só interpretação de texto. Veja bem, se a gente observa as questões do Enem, ele quer que a gente mobilize os nossos conhecimentos em uma determinada situação específica, o que é muito melhor do que uma prova simplesmente conteudista, que te cobra exatamente aquele conteúdinho da gramática separadinho, tá? Porque isso não ajuda a gente a aprender. O que ajuda a gente a aprender é ter esse conhecimento mobilizado em situações específicas. Portanto, retomando aqui, para a gente fechar esse acordo, e aí queria muito que vocês testassem essa forma de estudar e depois deixassem os comentários aqui dizendo se funcionou, se não funcionou, o que está difícil nessa rotina para que eu possa tentar ajudá-los, o que vocês acham que pode ser acrescentado, dúvidas sobre essa forma de funcionamento do estudo, deixa aqui para mim que a gente vai conversando. Mas então, retomando, aula dada é aula estudada. Eu não estudo por mais de 40 minutos seguidos sem um intervalo de 10 a 15 minutos. Eu faço o ciclo desses 40 minutos, aproximadamente, por 4 vezes e depois faço um intervalo mais estendido. Eu reviso o conteúdo pelo menos 3 vezes, depois da minha aula, uma semana depois e cerca de um mês depois. Então, pessoal, eu estudo de forma sozinho, com silêncio ou com música instrumental, sem fone de ouvido com música com letra, sem estudo em grupo. E eu estudo sempre escrevendo ou desenhando. Por quê? Só ler ou ler e copiar não diz nada para o seu processo de aprendizagem. Então, Juliana, eu estudo copiando. Você não está estudando, criatura. Você está só copiando uma ideia. Então como é que eu faço? Lê, faz a síntese, ou seja, pega a ideia principal daquilo e escreve com as suas palavras. Quando você força o seu cérebro a pegar determinado conteúdo, transformar ele em algo menor, que seria só o principal dele, aí sim você está participando de um processo de aprendizagem de fato. Cópia não é aprendizagem, não vai te ajudar, vai fazer você perder seu tempo, então não copia. Lê, pode fazer o resumo, pode fazer fichamento, pode desenhar mapa mental, qualquer coisa, mas
a gente só estuda desenhando ou escrevendo, tá? Só a leitura, ela não é eficiente, ela não é suficiente e a cópia, ela é o seu tempo jogado fora, tudo bem? Só mais uma questão aqui, pessoal, eu sei que vocês são da era digital, né? A gente tá conversando aqui, inclusive por um vídeo. Eu não sou uma pessoa contra as novas tecnologias, mas uma coisa fundamental do estudo é o seguinte: se você puder estudar com papel ao invés de computador, é melhor. E eu te explico por quê. Ah, então eu não posso assistir seus vídeos? Pode, né? É isso que eu tô falando. Assista suas aulas, faça o que você quiser, porque esse momento é um momento de entender, mas o momento de aprender é no papel. E aí eu vou dizer por quê. Quando você digita, as pessoas fizeram uma ressonância magnética em uma pessoa que estava digitando e elas perceberam que existe uma área específica do cérebro que é ativada. Quando você escreve, para cada letra que você demanda a escrita, uma área diferente do seu cérebro, ela é solicitada. Então, você está fazendo um trabalho bem diferente quando você digita e quando você escreve, tá certo? Então, vamos lá. A gente estuda logo depois da matéria dada, por tempo específico, sozinho, no silêncio e desenhando ou escrevendo. São meus 5 passos que eu vou trazer aqui para vocês. E que não são meus, não é um método Juliana de estudo, tá, gente? É baseado tudo isso na neurociência. A redação do Enem, que é o assunto que a gente sempre traz aqui no canal, ela é feita à mão, você não vai fazer ela no computador na hora do exame, porque você não tem essa opção. Então, o que eu te sugiro? Não existe estudar redação do Enem, produzir uma redação no computador. Você precisa produzir à mão. Imprime aí a ficha, você encontra lá no meu site o modelo da folha da redação do Enem com o tamanho certo, tamanho padrão, aquele mesmo tamanho que você vai encontrar no dia da prova e faça a sua produção em cima dessa folha. Imprime lá o modelinho e escreve à mão nessa folha. É o jeito que você vai fazer no Enem, é a forma que você tem de treinar espaçamento de letra, tamanho de parágrafo, tudo isso precisa ser feito fora do meio digital. Então a gente usa o meio digital para aquilo que pode ser muito útil, né, que é esse momento de entender, e a gente depois lá no nosso momento sozinho, no silêncio, a gente vai abrir mão um pouquinho desse meio digital e concentrar na nossa escrita no papel, tá certo? Para que a gente trabalhe da forma mais eficiente possível. Bom, então eu espero vocês comentarem aqui para mim se deu certo, se não deu, se tá difícil, o que aconteceu, se a gente teve resultados positivos, tá? E a gente vai conversando. Espero vocês no próximo vídeo e muito obrigada!